Boa tarde, meus alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos discutir as atividades que eu havia pedido para vocês fazerem, que estão entre a página 7 e a página 9 do livro didático volume 2 de vocês. Para começar a discutir, na página 7 nós temos um texto que fala sobre diálogo e liberdade. Nós vamos falar sobre ele e depois a gente passa para as atividades, tudo bem? Tá bom. Para começar a pensar sobre isso, eu gostaria que vocês refletissem um pouco na pergunta. Você se sente livre para pensar e expressar seus pensamentos? Você se sente livre para isso? Você acha que você pode falar aquilo que você pensa, aquilo que está na sua cabeça aí, sem nenhum problema? Você é livre para falar o que você está pensando? Você sabe que nem sempre na história da humanidade nós tivemos condição de falar aquilo que a gente pensava, porque em certas épocas da nossa história havia censura que nos limitava naquilo que a gente podia dizer. Por exemplo, no início da Idade Moderna, um escritor chamado Nicolau Maquiavel, ele escreveu um livro, O Príncipe. Nesse livro ele defendia a soberania do governante para que ele tivesse um Estado estável. Ou seja, ele defendia que o Estado ele deveria se desvincular das amarras que a igreja impunha na época. E com isso ele foi censurado pela igreja, o livro dele foi censurado pela Igreja Católica na época, e ele não pôde ser publicado durante um tempo. Um outro personagem importante da história é Galileu Galilei. Ele confirma os estudos de Copérnico, que dizia que o Sol não girava em torno o Sol, que a Terra não era o centro do universo. Na verdade, o Sol é que era o centro da nossa galáxia e a Terra girava em torno do Sol, né? Nós não vivíamos no mundo heliocêntrico, nós vivemos no mundo heliocêntrico, e eles entendiam que, no caso, heliocêntrico é porque o Sol é o centro. Eles entendiam que a Terra, no caso, era o centro. E aí Galileu também foi censurado. Aqui no Brasil, há pouco tempo, na década de 60 e 70, na época dos governos militares, nós também já tínhamos muitas censuras com relação a obras de arte, a filmes, novelas, músicas. E nem sempre as pessoas podiam dizer aquilo que elas queriam falar, né? Mas com o passar dos anos, muitas pessoas elas lutaram para que nós pudéssemos ter o direito de falar aquilo que a gente pensa, de pudéssemos ter essa liberdade. Pessoas e organizações, grupos sociais lutaram para que nós pudéssemos ter esse direito de falar. Dentre esse grupo de pessoas que entendem que a gente tem o direito de falar e que é importante a gente dialogar, está a filosofia. A filosofia entende que o diálogo é importantíssimo para que a gente consiga expressar aquilo que está dentro da nossa cabeça, as nossas ideias. A filosofia entende que o diálogo ele faz com que as ideias diferentes circulem no meio dos grupos sociais em que a gente convive, né? Porém, a gente tem que entender que, por mais que exista esse direito hoje de se falar e de dizer aquilo que a gente pensa, a gente também tem que respeitar aquilo que o outro pensa também. A gente não pode achar que só a gente pode falar, só a gente pode expressar as nossas ideias e a outra pessoa que pensa diferente da gente não pode expressar a ideia delas. Tem um filósofo francês, Voltaire, que ele dizia o seguinte, que ele pode até não concordar com aquilo que a gente fala, mas ele vai defender até o fim o direito da gente falar. Isso quer dizer o quê? Você pode até não concordar com aquilo que a outra pessoa fala, que é diferente daquilo que você pensa, mas a gente tem que defender o direito de todas as pessoas falarem aquilo que pensa, o direito de liberdade de falar. É lógico que, nesse caso, a liberdade de falar ela vai ter um limite. Qual que vai ser o limite? O limite a gente tem que colocar. Esse limite vai ser o seguinte, se eu disser qualquer coisa, se eu expressar sobre alguma coisa, quais vão ser os efeitos disso que eu estou dizendo para a minha vida prática? Esse limite quem vai impor vai ser eu. Se eu vou ter condição de arcar com aquilo que eu estou dizendo, é nisso que eu tenho que pensar. Na Grécia Antiga, Sócrates também entendia essa importância do diálogo. Ele entendia que no entender dele, quanto mais ele conversasse com as pessoas, quanto mais ele interpelasse as pessoas na rua, dialogasse com essas pessoas,
mais ele teria conhecimento sobre fatores importantes para ele, por exemplo, sobre a felicidade, sobre o bem, sobre o belo, sobre a justiça, sobre aquilo que era mais importante. Quanto mais ele conversasse com pessoas e mais as pessoas falassem para ele sobre esse assunto, mais conhecimento ele teria sobre esses assuntos específicos. E aí ele dizia mais, que quando ele interpelava alguém, quando ele conversava com alguém, perguntava para essa pessoa, ele fazia com que ele entendia que as ideias dessa pessoa saíam para fora, vinha à luz, ele dava luz às ideias dessas pessoas. E aí quando essas ideias não estavam corretas, ele ajudava as pessoas a corrigir essas ideias. E em conjunto os dois, no diálogo, eles criavam novas ideias com relação àquilo que ele estava perguntando para as pessoas. Então, para ele, era importante demais o diálogo. Só que a gente sabe que Sócrates, ele não escreveu nada. Quem escreveu a forma dele dialogar, a forma dele pensar, foi o discípulo dele, Platão. Né? Nos diálogos platônicos, ele mostra para a gente como é que Sócrates dialogava com as pessoas na rua, com as pessoas que encontravam com ele. Aqui no livro de vocês, na página 8, nós temos um pequeno trecho de um texto que é de Jeremy White, e esse texto ele fala um pouquinho sobre como é que Sócrates interpelava as pessoas na rua. Vamos ler para a gente entender um pouquinho? Presta atenção. Sócrates acreditava que a felicidade vinha de levar uma vida boa. O que é bom e o que é ruim? Esta era a grande questão. Ele achava que descobriria se conversasse com muitas pessoas. Quanto mais questões fizesse, mais saberia. Sócrates queria encontrar definições universais para ideias como bem, justiça e sabedoria, e não apenas descrições. Sabia que, ao ser capaz de descrever, por exemplo, um ato de coragem, as pessoas poderiam ser capazes de reconhecer a essência da coragem inerente ao ato. O método de Sócrates para encontrar a verdade sobre as coisas era um sistema de questionar o que as pessoas acreditavam. Assim, Sócrates esperava revelar as inconsistências. Ele pensava que a verdade só poderia ser encontrada com muito trabalho. Então, ele entendia que a verdade sobre as coisas só poderia ser encontrada se ele trabalhasse com muitas pessoas e conversasse com muitas pessoas e tirasse a essência daquilo que essas pessoas estavam pensando e também ajudassem essas pessoas naquilo que elas estavam pensando, para melhorar a essência do que elas entendiam. Ele falou no texto que fala sobre a questão da coragem. Então, ele interpelava a pessoa até ela a saber de fato o que era coragem, na sua essência, para ela, quando precisasse ter um ato de coragem, ela saber utilizar esse ato de coragem. Na atividade aqui, na página 9, o autor do livro propõe para a gente fazer uma coisa parecida com o que o Sócrates está propondo aqui. Vamos lá? Vamos entender. Número 1. De acordo com as informações do texto e com suas reflexões a respeito delas, discuta as seguintes perguntas com seus familiares, com alguém na sua casa, porque infelizmente a gente não está na escola. Depois registre a conclusão. Então você vai discutir a pergunta com alguém aí na sua casa e registrar a conclusão para mim. Dialogar com os outros facilita ou dificulta nosso pensar? Por quê? Então, a resposta pessoal. Dialogar com as outras pessoas vai facilitar ou dificultar a sua forma de pensar? O que você acha? Número 2. Sócrates ficou conhecido por dialogar com base em perguntas que buscavam a essência, ou seja, a definição de uma ideia. Exercite você também a habilidade de elaborar esse tipo de pergunta. Para isso, em equipe, e aí você vai ter que conversar com as pessoas na sua casa de novo, formule 2 perguntas relacionadas a um ou mais dos temas, pensamentos, diálogo e liberdade. Então você vai escolher aí um ou mais desses temas aqui e elaborar 2 perguntas. Pode ser uma pergunta sobre pensamento e uma pergunta sobre diálogo. Pode ser 2 perguntas sobre pensamento, ou pode ser uma pergunta sobre pensamento ou sobre liberdade. Aí você que escolhe. Você vai escolher uma dessas perguntas e elaborar uma dessas palavras e elaborar perguntas que nos façam entender a essência dessas palavras. Aqui, no caso, não é para você colocar perguntas rasas, não. É para a gente entender, de fato, o que é pensamento, ou o que é diálogo, ou o que é liberdade para você.
entendeu? Você vai elaborar uma pergunta para que a gente possa entender o que é a liberdade, tá bom? Logo aqui na página 9 também, 2 perguntas que você vai elaborar. Logo aqui na página 9 tem uma outra atividade sobre organização de pensamento. Vamos lá rapidinho nelas? Alguns elementos e critérios são fundamentais para um diálogo seja considerado bom e produtivo. Outras podem ser necessários apenas em algumas circunstâncias. Há também aquelas que devem ser evitadas, pois prejudicam o diálogo. Pensando nisso, classifique os itens listados a seguir. Para isso, pinte os quadrinhos conforme a legenda. Então, você vai olhar aqui a expressão ou a palavra e vai me falar se ela é importante ou não para o diálogo, classificando elas como verde, fundamental, amarela, pode ser necessário, ou vermelho, ela é prejudicial no diálogo. Primeira expressão, lugar adequado. O que você acha? Ter um lugar adequado para você se comunicar, dialogar com alguém é fundamental, pode ser necessário ou é prejudicial? Pinte aí para mim. Momento adequado. Escolher um momento para que você possa dialogar. Qual deles? O que você acha? É fundamental, pode ser necessário ou prejudicial? Presença de um mediador. O que seria um mediador? Seria uma terceira pessoa que vai nos ajudar a dialogar. É necessário? Pode ser necessário? É fundamental? É prejudicial? Conhecimento sobre o assunto em questão. Sobre aquilo que a gente vai dialogar. Conhecimento antes, um conhecimento prévio. O que você acha que você tem que colocar aí? Saber ouvir. É fundamental? Pode ser necessário? É prejudicial? Saber falar. Né? Eu faço uma ressalva aqui no saber falar, que hoje em dia, em épocas de WhatsApp, mensagens, a gente tem que saber passar as mensagens no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, porque às vezes a gente tenta colocar uma mensagem nesses meios de comunicação, a gente fala de um jeito e o nosso interlocutor, outra pessoa que está lá do outro lado, vai entender de outra forma completamente diferente. Então tem que saber falar, né? Então, saber falar. O que você acha? É importante? Regras. Ter regras no diálogo. Marque para mim. Respeito. Ter respeito. Dá para dialogar sem respeito? Dá ou não? O que você acha? Opiniões. Opiniões na hora do diálogo. É fundamental? Pode ser necessário? É prejudicial? Preconceitos na hora do diálogo. O que você acha? Prejudica ou não? Pode ser necessário ou não? Só relembrando a questão do preconceito. Preconceito não necessariamente é uma coisa totalmente ruim. Porque preconceito é você ter um pré-conceito de alguma coisa. A gente não pode levar pelo achismo das conversações populares, que as pessoas falam, preconceituoso, é aquela pessoa que odeia negros, sempre leva para a questão de alguma questão de gênero, alguma coisa assim, mas não. Nesse caso aqui, a palavra preconceito só. Aí ela pode ser só um preconceito ou um pré-conhecimento sobre alguma coisa. Mas no caso do diálogo, é importante ou não? Argumentos. Argumentar, saber argumentar ou não no diálogo. O que você acha? Provas concretas. Ter prova concreta no diálogo é de suma importância? Concordância. As pessoas concordarem quando estão dialogando, isso é importante mesmo? Ou é fundamental? Pode ser necessário ou é prejudicial? Discordância. No diálogo pode haver discordância? Ou as pessoas têm que concordar com tudo? Indiferença. Quando você está dialogando com alguém e a pessoa está indiferente àquilo que você está falando, dá para se ter um diálogo saudável com quem está indiferente com aquilo que a gente fala? Intolerância. Palavra que está muito na moda, né? Tem muita gente intolerante por aí. Mas no diálogo, ele prejudica ou não? Ideias diferentes. Quando a gente dialoga com alguém, a gente pode pensar diferente do outro? Pode tentar argumentar com a nossa ideia que é diferente? Aí tem a ver com argumento. Unanimidade dos pensamentos. No diálogo, é de suma importância? É fundamental? Pode ser necessário? Ou é prejudicial as pessoas que estão dialogando pensarem igual? Tem unanimidade no pensamento. Então faça uma atividade se você não fez ainda, tá bom? O vídeo ficou um pouquinho maior hoje. Ainda tem mais um videozinho para corrigir a atividade da página 21, se não me falha a memória. Daqui a pouco eu gravo ele. Mas, por enquanto, é só isso. Fique com Deus. Até mais.